Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos continuar nossa aula de geografia. Já fizeram atividades de história, nós fechamos o livro de história, vamos fechar o livro de geografia e vai dar tudo certo. Bom, para a nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o Brasil. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa tarefinha da semana passada, que eu amei, parabéns, assim, vocês participaram, fizeram atividade, eu vi que deu certo durante as aulas, pedi para vocês, junto comigo, fazer as atividades e nós vamos fazer hoje da mesma maneira, certo? Eu queria só lembrar um detalhezinho, uma coisa muito importante. Alguns de vocês, quando foi colocar o nome das cidades ou dos estados, colocou com a inicial minúscula. E a gente não pode, lembra? Nome de estado, de cidade ou de país sempre tem que estar com a inicial maiúscula. Então, a professora vai pedir para vocês que, enquanto a gente estiver fazendo atividade, vocês vão lá, apaguem a primeira letrinha e colocam a inicial maiúscula. Tudo bem? Bom, vamos começar a falar do Brasil. Na semana passada, a gente falou das desigualdades de renda no Brasil. Vocês lembram? A professora até colocou uma balança aqui, só para a gente lembrar daquele desnível, um distante do outro, um lá em cima, o outro bem aqui embaixo. Pois é, hoje nós vamos falar sobre as desigualdades entre negros e brancos. Ai, professora, mas isso existe? Existe. E ó, há muito tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? É muito importante que a gente converse sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, para a gente falar sobre desigualdade racial, a gente precisa saber o que é, ok? Então, o que é desigualdade racial? São práticas racistas que geram invisibilidade, ou seja, é como se eu deixasse uma pessoa praticamente invisível, distante, eu discriminasse, segregasse. Segregar, gente, é deixar para lá, longe de mim. Não quero perto, tá? Quando eu estou segregando, eu estou excluindo alguém. Então, a segregação, a discriminação, elas destroem a cultura de todo um povo. Nós vimos lá na aula de história o tanto que é importante a gente preservar a cultura de uma sociedade, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre essa desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Teve um início? Como que isso tudo começou? Claro que ninguém gosta disso, ninguém quer essa desigualdade. Ela é muito cruel. Mas ela teve um início, infelizmente. A gente carrega marcas até hoje de uma desigualdade que aconteceu lá atrás. Na verdade, a desigualdade vem acontecendo dia a dia, mas ela teve uma origem. Onde tudo começou? Aonde começou essas diferenças no Brasil? Ela começou quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Ou seja, Portugal era os nossos donos. Bom, o que acontece? Nesse período, a maioria das terras aqui, das nossas terras, estava na mão de poucos donos. Então, eram poucos fazendeiros que tinham um gigante, muito grande espaço de terra, muito grande. Para plantar e produzir naqueles lugares, não tinha trabalhadores que eram pagados com dinheiro, que eram pagos com dinheiro. Então, a mão de obra naquela época era escrava. Então, eram trazidos os escravos, né, dos seus países, eram principalmente da África, né, do continente africano. Eles eram trazidos para o Brasil para trabalhar aqui como escravos. Bom, o que acontece? Quando a escravidão acabou, lá em 1888, quando a escravidão acabou, nós ficamos com um problema. Bom, graças a Deus que a escravidão acabou, certo? A hora de comemorar? Hora de comemorar. Sim, devemos comemorar. Porém, a gente não pode esquecer de uma outra coisa que ficou. As consequências da escravidão.
E foram consequências, gente, gigantescas. Pensem comigo. Essas terras que tinham aqui no Brasil, elas estavam na mão de poucas pessoas. Elas já tinham donos. Quando essas pessoas que eram escravas, que trabalhavam nessas terras, eles não recebiam nem um centavo, eles não tinham dinheiro para comprar um lote para eles, certo? Eles não tinham dinheiro para comprar nada, porque eles não recebiam dinheiro. Então gerou-se um outro problema muito grande, que foi a desigualdade, a segregação. E agora, essas pessoas que eram escravas, eles não tinham acesso à moradia, porque eles não tinham dinheiro para comprar terra, porque eles iam comprar terra de quem? As terras já tinham donos. E como que eles iam ter dinheiro para comprar um pedacinho da terra ali daquele dono? Eles não sabiam ler, escrever, não tinham acesso à educação, à escola, porque afinal a escola era só para os filhos dos ricos, brancos. E eles não tinham outros bens e serviços, porque tudo que a gente precisa para comprar os bens e serviços, adquirir, é de dinheiro. Como é que eles faziam? Olha só como a gente teve uma origem aqui. Então, enquanto a gente tinha os brancos, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, que tinham acesso a casa, tinham acesso a terrenos, tinham acesso à educação e aos outros bens e serviços, consequentemente. Do outro lado, quando acabou a escravidão, essas pessoas negras não tiveram acesso a essas coisas. Então, houve uma desigualdade. Aqui eu tenho acesso a um monte de coisa e aqui eu não tive acesso a nada. Então, houve uma desigualdade, lá atrás, uma desigualdade entre os negros e os brancos no Brasil. Ah, professora, mas hoje não existe. Quer dizer, lá atrás começou, até hoje a gente ainda sofre com o efeito dessa desigualdade que teve uma origem lá atrás. Vamos entender um pouquinho desse gráfico? Eu preciso que vocês olhem aqui para mim com calma. Parcela de brancos e negros entre os 10% mais pobres e 1% mais rico da população brasileira. Tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui que nós vamos olhar primeiro, essa daqui, é os 10% mais pobres. Tudo bom? Então, vamos lá. Esse aqui, eu não consigo editar esse texto aí. Cadê? São os 10% mais pobres. Esse aqui é o 1% mais rico. Primeiro que nós vamos fazer é analisar esse, tá? Os de verde representam a população negra. Os laranjados representam os brancos. Então, dentre os 10% mais pobres, olha a quantidade de negros e olha a quantidade de brancos. Ok? E o 1% mais rico. 1% mais rico, brancos são 79%, quase 80%, e negros 17%, 17,8%. Aí eu deixei, agora vocês vão pegar o lápis de vocês e vocês vão responder lá no livro de vocês. Abrem o livro, acho que já deviam estar aberto, tá aberto. Página 225. Peguem o livro de vocês. E aí vocês vão responder aí a letra A da 6. Em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre os 10% mais pobres? Olhando aqui, havia mais brancos ou mais negros? Respondem aí para mim. B. Em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre o 1% mais rico da população? Respondam aí para mim também, tá? Dá pausa no vídeo, respondam e aí a gente continua. Bom, atualmente, quase um século depois, quer dizer, quase não, mais de um século depois da abolição da escravidão, os descendentes daqueles africanos que foram escravizados ainda têm dificuldade à moradia, à educação, à saúde, à segurança. Ou seja,
Depois de muito tempo, essa desigualdade lá no início, olha para vocês ver o quanto que a escravidão foi cruel. Ela foi e é cruel, né? Porque não foi só abolir a escravidão e pronto, resolvido o problema. Não. Agora a gente ainda tem mais problemas para resolver. E nós precisamos lidar com isso juntos durante muito tempo. Ah, professora, mas eu não nasci lá atrás, eu não tenho culpa nenhuma. Não estou dizendo que a gente tem culpa. Estou dizendo que nós fazemos parte de uma sociedade que, infelizmente, está desigual. A gente vai deixar como está? Seria muito injusto, não seria? Então, vamos dar continuidade? Só para a gente aprender um pouquinho mais. A desigualdade, ela também está na educação, a desigualdade entre ricos e entre brancos e negros. Deixa eu mostrar o mapa para vocês aqui. Média de anos de estudo de pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo. Então, a gente vai ter um mapa lá na página 226. E ele vai mostrar pra gente o Brasil todinho, tá vendo? Aqui a gente tem as mulheres negras, aqui as mulheres brancas, os homens negros, os homens brancos. Tudo bem? Então vamos lá. A mulher negra representa 7,7, o homem negro 7,2. A mulher branca 9,1, o homem branco 8,9. O que isso significa, professora? Esse 7,7, 9,1 representa o tempo em que essas pessoas, em média, estudam. Ou seja, a mulher branca, ela estuda mais tempo do que a mulher negra. Mas como assim, professora? Bom, gente, em média significa que muitas vezes uma menina negra, ela precisa sair mais cedo ou abandonar os estudos mais cedo para ajudar em casa os pais, porque precisam trabalhar para ter dinheiro. Em média, a menina negra não consegue fazer faculdade. É todos? Não. Nós estamos falando aqui assim, ó, que a média é a maior parte que consegue estudar mais tempo é a mulher branca. A mulher negra não consegue estudar o mesmo tanto que a mulher branca. Vocês entenderam? Da mesma forma, os homens. Olha a diferença aqui. Entre os homens, essa diferença também é bem grande. Então, eu queria que vocês olhassem isso com calma comigo, tá bom? Essa diferença. Então, enquanto a menina, vamos imaginar uma menina de 15 anos de idade. A gente tem duas meninas. Uma menina é branca, uma menina é negra. Tudo bom? As duas têm 15 anos de idade, as duas. Essa daqui, ela teve acesso ela teve oportunidades melhores, graças a Deus os pais dela conseguiram dar oportunidade boa para ela e ela conseguiu estudar bem. E essa menina aqui, infelizmente, os pais dela não tiveram condições, ou quando ela estava lá com 15 anos, os pais estavam passando por uma dificuldade financeira. E o que ela pensa aqui? Ela vai precisar deixar de estudar para poder arrumar um emprego para ajudar dentro de casa. Então, essa é uma realidade que, infelizmente, ainda acontece muito. O rapaz, da mesma forma. Às vezes, são dois rapazes que estão estudando. O rapaz branco e o rapaz negro. O rapaz branco terminou o ensino médio, né? O pai dele, graças a Deus, deu condições para que ele terminasse as escolas, os estudos dele. E ele vai, então, poder prestar um Enem ou fazer uma faculdade. Aí o rapaz negro, com muito esforço, também conseguiu terminar o ensino médio. Só que ele já está com 17 para 18 anos e ele precisa ajudar nas despesas de casa. Então ele pensa, o ano que vem eu faço Enem. Ao ano que vem eu faço e eu preciso nesse ano trabalhar. Então esse rapaz branco vai conseguir estudar mais tempo do que esse rapaz negro. Professora, isso é regra? Não, gente. Isso não é regra. Todo rapaz negro vai estudar menos do que o rapaz branco? Não. Não.
Acontece que a professora está fazendo uma média entre a maioria da população brasileira. O que o mapa está mostrando para a gente é que, infelizmente, acontece de que quando eles vão olhar esses rapazes que deixam os estudos ou as moças que deixam os estudos, qual é a característica que na maioria das vezes tem em comum? Que são negros, tá bom? Vamos olhar agora a desigualdade por região. Olha, a gente tem de verde a região norte, a gente tem de verde claro a região nordeste, de amarelo a região sudeste, de roxo a região sul e de rosa a nossa região, a região centro-oeste, aonde tá os 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Aí tá do mesmo jeito que o mapa anterior. A menina negra e o rapaz negro, a menina branca e o rapaz branco. Tudo bom? Tá do mesmo jeito. Olha lá o nosso estado. Existe uma diferença? No nosso estado, existe uma diferença também entre as meninas e entre os rapazes? Então agora eu vou pedir para que vocês pausem esse vídeo e nós vamos responder as atividades da página 227. Tudo bem? Então, a professora vai ler com vocês. Peguem o livro e prestem atenção. Com base nos mapas da página anterior, leia eles com cuidado, a gente já leu. Responda as questões. A. Qual é a média de anos de estudo das mulheres negras no Brasil? E das mulheres brancas? Então, a gente vai fazer o que agora? A média das mulheres negras e das mulheres brancas. Para a gente responder a questão A da 7, a gente precisa ir para qual mapa? Para esse mapa primeiro, certo? Então, qual é a média que eu vou saber? Aí eu vou lá nesse aqui e vou colocar. Primeiro, mulher, ele quer saber só de mulheres? Mulheres negras, qual é a média? Coloca aí, mulheres negras, 2 pontinhos e coloca a média. E mulheres brancas? Mulheres brancas, 2 pontinhos, a média. Tudo bom? B. Qual é a média de anos de estudo dos homens negros no Brasil? E dos brancos? Você já colocou da mulher, ainda no mesmo mapa. Agora você já colocou da mulher, agora você vai colocar o do homem. Homens negros, tan, tan, tan. Homens brancos, tan, tan, tan. Tá bom? C. Agora a gente já vai para C. Na região em que você vive, qual é a média de anos de estudo das mulheres e dos homens, considerando a cor e a raça? E aí agora você vai colocar todo aquilo lá que a gente respondeu. Mulheres negras, tan, tan, tan. Mulheres brancas, tan, tan, tan. Homens negros, tan, tan, tan. Homens brancos, tan, tan, tan. O tan, tan, tan tá aqui. Vocês entenderam? Vocês vão preencher esses dados aqui. Letra D. E qual a mulher... vamos lá? Em qual região as mulheres brancas e negras têm mais anos de estudo em média? Em qual região os homens negros e brancos têm mais anos de estudos em média? Então, o que a gente vai olhar? Primeiro, ele quer saber de todas as regiões aqui. Vamos olhar as mulheres negras. Vamos lá? Mulheres negras do norte, 7,8. Mulheres negras do nordeste, 7,2. Não é daqui também, não. Mulheres negras do sudeste, 8. Não é daqui também, não. Mulheres negras do sul, 7,3. Mulheres negras do centro-oeste, 8,5. Logo, mulheres negras no centro-oeste estudam mais, durante um mais período de tempo. E mulheres brancas, vamos olhar? 9,9, 8,1, 9,5, 8,9. Olha nós aqui de novo. Então, a região centro-oeste, mulheres negras e mulheres brancas são 8,5 e
9,6, respectivamente. Ou vocês podem colocar região centro-oeste, mulheres negras, mulheres brancas, Vocês vão fazer o mesmo para os homens. Vocês vão procurar aí e vão ver qual é o que está maior, tá bom? Ó, não é igual, tá, gente? Não vai ser a mesma região, não. Vai mudar. Dica da professora. Letra E. Qual a região apresenta menores médias de anos de estudo para o grupo de mulheres negras e brancas e para o grupo de homens negros e brancos? Aí vocês vão procurar agora os menores. A gente olhou os maiores na letra D. Na letra I, a gente vai procurar os menores. Menores. 7,8, 7,2, 8, 7,3, 8,5. Mulheres negras, Nordeste. Mulheres brancas, Nordeste. Ai, difícil, né? Ah, vocês vão fazer o mesmo para todos, tanto para mulheres quanto para homens. Tudo bem? Tá. Além disso, da educação, aí tem o desemprego. Ou seja, na maioria das vezes, existe uma desigualdade também entre o desemprego, a oportunidade de trabalho. Vamos olhar com calma a tabela. Com calma. Quais são as informações que a gente tem na tabela? Brasil, taxa de desemprego da população com 16 anos ou mais em 2015. A gente tem as regiões, a gente tem os dados da mulher negra, da mulher branca, do homem negro, do homem branco, tá? Então, vamos lá. A questão 8, você vai olhar a tabela e vai responder. Então, lá. Qual é a taxa de desemprego das mulheres negras da região onde você vive? Onde nós vivemos? Na região centro-oeste. Qual é a taxa de desemprego para mulheres negras? E a taxa de desemprego para mulheres brancas? Aqui, né? Era essa. Depois, você vai colocar na B, deixa eu até tirar aqui. E na letra B, você vai identificar os homens negros e depois os homens brancos da nossa região. Aí você vai ler todas as outras perguntas. A B, nós já respondemos. A C, qual é a região apresenta a maior taxa de desemprego entre as mulheres brancas e negras? Agora eu vou procurar a que apresenta maior, ou seja, onde tem maior desemprego. É na região sul? Ó, nós aqui de novo. E da mulher branca? Qual apresenta maior? Ó, região norte, né? Aí na D, agora ele quer saber dos homens. Ó, nós aqui de novo. E o homem branco? Homem branco no Nordeste, tá? Preencham com cuidado e aí vocês vão lá para 9. Gente, não precisa ir na velocidade da professora. Faça a letra A, dá pausa no vídeo. Faça a letra B, dá pausa no vídeo, tá bom? Então, no Brasil, as mulheres são as que mais sofrem com o problema do desemprego, especialmente as mulheres negras. Em sua opinião, por que isso acontece? A professora deu uma dica, mas a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Bom, aí a gente tem o saneamento básico. Nós conversamos sobre ele também na aula passada, né? Acesso à água de qualidade, abastecimento de água e esgoto. Nesses lugares, existe também uma desigualdade. Por quê? Porque existe uma desigualdade na moradia, do direito ao acesso, do acesso à moradia, das condições de moradia. Então, muitos dos negros ainda moram nas regiões mais afastadas, mais periféricas, e não têm acesso às oportunidades de saneamento básico que o homem branco tem, ou a mulher branca tem. Existe, então, uma desigualdade bem grande nisso. Bom, a gente conseguiu identificar as desigualdades entre os negros e os brancos no Brasil? A gente sabe que existe desigualdade na educação, de emprego, de saneamento básico, de moradia.
A gente já sabe onde tudo começou, né? Então, olha a importância da gente não perpetuar isso. Porque lembra lá no início quando a professora falou da discriminação, da segregação? Quanto mais a gente continua com essas ações, menos oportunidade a gente dá para as outras pessoas. Ou a gente permite que as outras pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades que a gente, tá bom? A gente sabe que a gente não pode separar ou excluir ou segregar ou discriminar ninguém porque ele é diferente de mim. Que bom que ele é diferente de mim, não é? Isso que é a maravilha, saber que todos nós somos diferentes dos outros. Mas nós somos diferentes do nosso jeito. Todos nós devemos e queremos ter acesso às mesmas oportunidades que todos, não é? Bom, as atividades que eu coloquei agora são, a gente já fez junto a da página 227, a da página 228 e a da página 229, a 10 e a 11, você vai conseguir responder ela basicamente uma só olhando no gráfico e a outra é uma questão pessoal, tá? Hoje teve mais tarefas em geografia. A gente está encerrando o livro, ainda faltam algumas coisinhas. A próxima aula a gente encerra, porque daí a gente vai fazer só atividades também. Mandem as atividades lá na plataforma, como vocês fizeram na semana passada. Eu amei, tá? Obrigada. Ajudou tanto, tanto, tanto a professora, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom?